Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, hoje é dia 30 de dezembro já, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. Hoje os nossos grãozinhos, nós vamos ler e comentar um pouquinho aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Nós vamos falar nas instruções dos Espíritos sobre o dever. Mas antes, nós vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Pai por nos permitir estar aqui mais uma vez, juntos, nesse aprendizado, nesse pequeno aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então vamos lá. Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que afronta as angústias da luta, é austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão, depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Gente, o que é o dever? O dever a gente tem aqui dentro da gente já vem com a gente aquela coisa, aquela intuição de que nós temos que ser bons, que temos que melhorar, que temos que respeitar o próximo, que nós temos que querer para o próximo aquilo que nós queremos para nós. O que é o dever? O dever é cumprir a lei de amor, a lei que Jesus trouxe para nós. Então nós temos que seguir sempre
as instruções de Jesus, as suas orientações para a gente cumprir o nosso dever. A gente sabe o que é o bem e o que é o mal. Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. E isso está embutido aqui dentro da gente já. Essa sensação do dever a cumprir, nós temos. Mas o que acontece? Nós estamos aqui encarnados, estamos sujeitos, às vicissitudes, às paixões humanas. E isso domina muito a gente e faz a gente esquecer momentaneamente o nosso dever. Nós nos prendemos mais às coisas da humanidade, às coisas da matéria, do que ao nosso dever moral. Então, enquanto nós estivermos encarnados, nós estamos sujeitos à materialidade. Mas aí é que está o nosso, vamos dizer, o nosso teste. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós temos aqui dentro da gente gravado o que nós temos que fazer, a nossa missão. Mas aí, nosso livre-arbítrio atua. E ele atua forte. Então vamos ter cuidado com o que nós escolhemos para o nosso caminho, porque nosso dever é ser cristão. É seguir as orientações do Cristo. É procurarmos ser iguais a Cristo. Esse é o nosso dever. É pensar no próximo antes de pensar na gente. É ver até onde eu posso chegar para que eu não ofenda, que eu não prejudique o meu próximo. Tá certo? É difícil porque nós somos sujeitos à matéria. Nós estamos presos à matéria. Mas nosso coração não precisa estar preso à matéria. Tá bom? Nós sabemos muito bem até onde nós podemos ir e o que nós temos que fazer. Desejo a todos aí uma ótima terça, com muita paz, muito amor, muita saúde, muita alegria, muito trabalho para nós, E vamos aí aguardando o final do ano, gente? E se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente com a leitura do Livro dos Espíritos amanhã. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem com Deus.